Alô, amigos, aquele abraço, muito obrigado pela audiência. Estamos juntos em mais um projeto de empreendedores da Rede Tribuna de Comunicação, desta vez dentro do projeto Seu Mercado, aqui no Terraço. E estamos juntos também com a Transamérica, Juiz de Fora. Nossos convidados de hoje estão aqui conosco, nesse espaço especial. São a Franciele Galil, que é da Abrazel, a Luísio Vasconcelos, da Associação Comercial, e Marcos Casarim, da CDL. Já antecipo os meus agradecimentos por vocês disponibilizarem o seu tempo e estarem conosco aqui. Depois da pandemia, este novo normal é um desafio tanto que vocês terão que enfrentar. Como vocês pretendem fazer essa mudança, essa transição agora para essa realidade com todo mundo vacinado? Franciele. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. O setor de alimentação fora do lar tem um maior desafio hoje, que é a mão de obra. Esse é o gargalo dessa retomada. Temos muitas pessoas, obviamente, desempregadas, mas sem capacitação. Então, hoje, a Abrazel vem buscando parcerias, fazendo reuniões, para que a gente possa buscar métodos, ensinamentos, né, para que a gente possa trazer uma capacitação e, então, colocar mais pessoas no mercado, porque esse é o maior desafio nesse momento de retomada. E isso aconteceu pelo fato de que muitos desempregos entre abrir e fechar fez com que essas pessoas tivessem que se virar. Grande parte delas passaram a fazer em casa e a vender marmitex, a vender doces e bolos. Então, eles não retomam para o restaurante, para o bar, para a lanchonete, porque eles se desenvolveram como empresários individuais. Então, esse gargalo da mão de obra é o nosso maior desafio hoje no setor, a qualificação. Mas, Franciele, vocês tiveram também um incremento muito grande do delivery, né? Já era, mas teve um impulsionamento muito grande com a pandemia. O delivery acabou que trouxe um novo comportamento do consumidor, né? Ele utiliza mais essa forma de consumir os alimentos. Porém, para os estabelecimentos em si, mesmo havendo esse incremento, o delivery não paga essa conta. Por quê? Porque uma estrutura para atendimento de delivery, ela não é a mesma estrutura que uma porta aberta para você receber o consumidor. É quase que uma outra cozinha. Além de ser uma outra cozinha, você não precisa de um espaço como um restaurante, com mesas, cadeiras, garçons, atendentes, para poder atender a demanda de delivery. Então, assim, há sim um consumo maior, né, do delivery, porém, o delivery por si só não fecha essa conta, não paga a conta do empreendimento que não foi projetado, criado para poder se manter exclusivamente do delivery. Aloysio e Casarim, vocês podem falar quase que juntos, porque vocês trabalham na área do comércio. O setor também teve que se reinventar em muitos pontos, não? Olha, PC, eu acredito que todos os segmentos hoje têm que reaprender a trabalhar. É um grande desafio, inclusive, na oportunidade, terça-feira próxima, dia 23, nós teremos uma palestra na associação discutindo esse tema, sobre a retomada de Juiz de Fora e toda a Zona da Mata. A bem da verdade, nós não estávamos preparados para enfrentar o que nós enfrentamos em 2 anos. Tudo mudou, né? A tendência para as compras via internet, para as redes sociais, cresceram enormemente e os desafios para os lojistas realmente são muito grandes. Então, a gente tem discutido incansavelmente uma solução para isso. Então, todas as entidades empresariais estão focadas nisso, nessa retomada, como orientar, como preparar o empresário para que ele consiga viver essa nova fase. Casarim, você participou de várias mesas de discussão, inclusive naquelas questões de protocolo, aquelas reuniões que eram feitas com a prefeitura e com as entidades. O resultado disso tudo mudou muito o comportamento do comércio? PC, gostaria de agradecer primeiro ao Grupo Solar de Comunicação pela oportunidade para nós levarmos tudo que está acontecendo em Juiz de Fora, Brasil e o mundo. O ano passado, 2020, enfrentamos essa confusão da pandemia que nós não estávamos preparados. E parabenizar, inclusive, todas as entidades de Juiz de Fora, que foram incansáveis e trabalharam bastante. Quantas vezes a Franciele ligava, falava que não dormia, eu também participando lá
comitê de enfrentamento ao Covid, sem experiência, nós tivemos que estudar 200 páginas do Minas Consciente. Isso de um dia para o outro, porque teríamos que dar informação para toda a cidade e o comércio desesperadamente sem saber o que fazer. Foi lamentável, mas a CDL, junto com as outras entidades, trabalharam bastante. E a CDL pensa o seguinte: nós temos que pensar no desenvolvimento, darmos estrutura, pensarmos em que ajudar. O treinamento é fundamental. Também incentivo com o lado barato de juros, que todo juros é caro, não adianta achar que é como se fosse um câncer, vai comendo devagar, mas tem hora que o empresário precisa até para sobreviver. E isso nós vamos fazer junto com o Sindicomércio também, através do Emerson, através da Francélia, através do Aloysio, da associação, cada um dedicando para Juiz de Fora o que puder, nós vamos atravessar, e já estamos atravessando essa pandemia que não foi fácil para ninguém. E podem contar com a CDL, não mediremos esforços para Juiz de Fora voltar o que era. Não podemos nunca abrir mão do desenvolvimento regional e, principalmente, da nossa querida Juiz de Fora. O que a gente percebeu também é que vocês, como dirigentes, tinham que falar para dentro, para os seus associados e para o público externo. A Francélia, por exemplo, assim, vira e mexe, tem uma aglomeração no bar tal, tem isso aqui. Quer dizer, às vezes um caso tornava-se quase que assim, uma situação que fosse envolvendo todos os setores, né, Francélia? Você teve essa situação várias vezes, né? Exatamente. Nós trabalhamos muito também fazendo a solicitação e capacitação da sociedade como um todo. O setor empresarial, independente seja ele o comércio, bar, o restaurante, sofreu muito, porque teve que fechar as portas. Mas isso tudo também é fruto de uma responsabilidade social, onde cada cidadão deveria ter a consciência do comportamento dele, seja num bar aglomerado, seja numa reunião dentro de casa. Então, toda uma economia foi colapsada, sofreu transtorno, porque nós precisávamos, além de falar para uma categoria, para os empresários, nós tínhamos que também trabalhar para que a sociedade tomasse consciência de tudo o que estava acontecendo, a gravidade e esses colapsos. E isso resultou no que a gente está vendo agora, com a alta de preços de insumos, seja ele de que gênero for, o alimentício está super disparado, né? E a economia, a gente tentou equilibrar o máximo possível, mas nós tivemos um apelo muito grande que a economia sempre seria vista depois, e isso deveria realmente termos que trabalhar sempre em equilíbrio, para que a gente não chegasse a esse transtornos nós estaríamos passando, como estamos, mas talvez um pouco mais ameno se tivéssemos um pouco mais de consciência. Então, não é uma questão de falar que a responsabilidade é só do empresário, daquele negócio que gerou aglomeração. Tem também a responsabilidade social, que é fundamental nesse ponto. E também, ratificando a colocação do Aloysio aqui no início, falando sobre a preparação do empresário, como o mundo mudou, as tendências ficaram mais online, um outro gargalo que a gente atravessa é a capacitação também do empresário ao mundo online. Você contratar um gerente hoje que tem mais noção, que tem que ter mais aptidão, mais acesso a esse mundo online, a uma plataforma, a uma ferramenta nova, isso também é inovação. Então, nós temos grandes desafios para poder trazer, junto ao empresário, junto aos colaboradores, em qualquer negócio, seja no comércio, seja no bar, restaurante, seja na farmácia, né, Casares? Exato. A realidade, quem não mudar e se adaptar, terá problema. E o pior de tudo é colocar na cabeça, às vezes, do empresário, aquele que deu certo 30 anos, que ele sabe tudo, entre aspas, já tem 30 anos de experiência, mas ele tem que entender que mudou. Ele precisa de reciclar, ele precisa de treinamento. Às vezes, o filho, o genro ou a filha trabalhando dentro do comércio, é mais fácil dele entender. E a CDL, nós vamos investir muito em 2022, tão logo esteja liberado, em treinamento. Não tem outro jeito. Nós estamos preparados, estamos fazendo o quê?
preparação para isso. Agora, aquele que sabe tudo, aquele que acha que não mudou, esse vai enfrentar os maiores problemas da agora para frente. O consumidor mudou, os costumes mudaram, então, notoriamente também, o empresário, o lojista, o comerciante também tem que mudar, não tem outro jeito. Todos nós temos uma séria resistência às mudanças. É, que o Casarinho está pontuando Exatamente. aí. Sobretudo quando a gente faz um negócio há vários anos que deu certo, de repente você se convencer que não é mais daquele jeito, e isso é uma realidade, a gente está vendo isso no dia a dia. Nós vamos ter que reaprender, trabalhar totalmente diferente, e antes o nosso concorrente era o vizinho do lado, hoje é o mundo, então mudou-se realmente tudo, e como tem dito por todos nós temos que estar preparados. E eu acho que é um papel importantíssimo das entidades empresariais, sobretudo, do SEBRAE, dessas instituições, dar um apoio nesse momento que o empresário mais precisa. As mudanças não são fáceis. Tem a questão psicológica, que é afetada fortemente, tem sido afetada. Então, são grandes desafios para esse final de ano e para 2022. A Prefeitura executou recentemente uma mudança, pelo menos o início de um grande processo de retirada dos camelôs da Getúlio Vargas. Isso aconteceu, eles foram migrados para a Praça do Riachuelo. Mas existem ainda outros pontos que precisam ser movimentados. Mas o que vocês acharam? Você levou susto com a dona Getúlio Vargas, Franciele? Exatamente. Nós tínhamos sido convidados pela Prefeitura para acompanhar toda essa movimentação pela Secretaria de Mobilidade Urbana. Mas eu confesso que eu não acreditava que sairia algo ainda este ano. E está fantástico. Aproveito a oportunidade para parabenizar a administração atual, porque é um desafio, né, que as entidades sempre buscou, que foi a regulamentação. Não é nem a regulamentação, mas é mais assim, para transitar ali naquela Getúlio Vargas estava extremamente impossível. E com a pandemia, isso ficou impraticável, porque aumentou muito o número de informais. Mas, dentro do que a gente pode visualizar, Getúlio Vargas está diferente, está mais prazerosa de andar, está mais segura, né? Tem lugar agora para estacionar, carga e descarga também foi regularizado. Então, está bacana de ver. Parabéns para Juiz de Fora e que venham outras ações em outros locais ali do próprio centro que ainda tem os camelôs e que dificulta também o trânsito de pedestre. Numa entrevista ao César Romero, nosso colega da Tribuna de Minas, a prefeita Margarida Salomão falou: olha, nós vamos resolver isto, dizendo dessas demais demandas que existem no centro da cidade. Agora, é um desafio tanto, né? Porque Casarinha, Luiz, vocês que estão no comércio há tanto tempo, há quanto tempo vocês veem a Getúlio Vargas ocupada? E as tentativas que foram feitas, inclusive algumas na base do Big Stick, não é? Agora não, foi no diálogo e a transferência para o Largo do Riachuelo, que é também um dado de quando você quer também garantir a segurança de determinadas praças, você tem que fazer a sua ocupação. Se a fiscalização mantiver uma atenção também naquele espaço, eu acho que também ganham a praça da cidade. Eu acredito, PC, que nós ganhamos uma avenida extremamente importante no centro de Juiz de Fora. Como vocês bem colocaram, a Getúlio Vargas era um desastre e hoje é uma avenida comercial, uma referência no centro da cidade. Eu acho que merece todo o nosso aplauso à administração. O primeiro desafio foi vendido e eu acho que começaram pelo mais difícil, que a gente imaginava que seria o mais complexo, seria Getúlio Vargas. E isso nos trouxe um otimismo tremendo, que basta ter vontade que se resolve os problemas. Não só o problema do empresário, mas também do próprio ambulante. Nós estamos muito otimistas que estaremos realizando um grande sonho, que não é só nosso, mas de todas as entidades empresariais, de ter em Juiz de Fora uma galeria popular para abrigar os ambulantes, até porque eles merecem. Estamos bastante otimistas e felizes com as providências que a Prefeitura tem tomado. Era um compromisso que a prefeita tinha assumido conosco durante a campanha. Esteve visitando a Associação Comercial antes mesmo da posse e disse que cumpriria esse compromisso. O primeiro é da revitalização da área central, o segundo também que ela já cumpriu, que é a questão da valorização dos imóveis tombados. Então, tem nos surpreendido muito positivamente a atual gestão municipal. Ô Casarinho, essa regulamentação também é importante, inclusive dos próprios ambulantes. PC, o desafio hoje, quando a gente quer, se resolve. O problema de ambulante não é de Juiz de Fora, é do mundo.
Você pode andar nas maiores cidades do mundo, mais ricas, que também tem. Mas temos que ter organização. Eu acho que eu sou completamente favorável que tenha organização, que tenha um conceito de cidade. E isso, o primeiro passo já foi dado. A Prefeitura abriu esse espaço para todas as entidades, para toda a cidade. Nós não podemos conviver com a desordem, isso jamais. Nós temos um compromisso de deixar uma cidade melhor para os que estão chegando, com filhos, netos. Isso é o nosso compromisso, e Juiz de Fora estava caminhando para isso. Parabenizo a Prefeitura, o setor público pela iniciativa, que há 30 anos não tinha um igual. Eu espero que resolva, a CDL, a associação, todas as entidades de Juiz de Fora, tenho certeza, irão apoiar. Todos nós precisamos de trabalho, principalmente aquele que não tem uma condição melhor, que são casos dos ambulantes. Eles precisam também do respeito da sociedade. Eles precisam de quê? Eles precisam de um amparo legal, até para eles sair da informalidade. Muitos deles foram colocados ali pelas circunstâncias, né? Perderam emprego e tiveram que, como a conta no mês não adianta, não fecha, tem que ir para a rua, às vezes, vender, né? Então, esse registro está sendo feito, e essa retomada da economia, certamente também muitos deles voltarão para os seus antigos empregos ou para novos empregos. Eu acredito que ninguém queira estar ali. Por mais que tenha 30, 40 anos, ele já acostumou, já sobrevive. Ele gostaria de mais organizado. Se tivesse um local próprio para ele, seria bem melhor, como disse o Aloysio. Mas nós não podemos abrir mão, como entidade, de também ajudar o poder público naquilo que for preciso. Nós temos que dar as mãos, temos que ajudar, sim, e a CDL se compromete a fazer o que for preciso, não pensando em si próprio, pensando em lojista, pensando na cidade e o lado social. Bom, agora a outra questão que eu tinha colocado para vocês, o impacto do preço dos combustíveis nas suas atividades, ele também se verbaliza? Vocês sentem isso também, inclusive nos bares, Franciele? Com toda certeza. O petróleo dita a regra, né, no mundo, então tudo aumenta. Então, se os insumos aumentam, não tem como o empresário arcar com isso. E acaba que o preço tem que ser repassado ao consumidor para continuar mantendo a prestação de serviço à altura do que sempre foi. Então, estamos aí também com esse gargalo, a alta dos insumos, que nós atribuímos e atrelamos realmente essa questão do impacto do combustível. Os americanos estão se queixando que a gasolina está a R$ 4,97 lá. E aí, Luiz, você fez uma série de contas antes de a gente conversar essa conversa, né, Casarim? Qual que é a sua inquietação diante dessa diferença lá e cá? Na verdade, a Franciele diz com muita propriedade, a gasolina, o combustível, de um modo geral, impacta diretamente no preço de todos os produtos, que nada vem sozinho, tudo depende do transporte, e o transporte no Brasil é todo via petróleo. Então, o preço do petróleo incide em cima de todos os produtos. Os aumentos que nós temos visto nos supermercados, assustadores, realmente muito pela forte contribuição do preço do petróleo. A Associação Comercial tem feito um estudo que nós temos encaminhado para os parlamentares sobre o preço do combustível, porque é muito comum a gente ouvir as pessoas, mas a gasolina e o petróleo está caro no mundo inteiro. É importante analisar o seguinte: um tanque de gasolina de um carro de 35 litros hoje no Brasil é 25% do salário mínimo, ao passo que nos Estados Unidos é 3%, na Europa é 3,5%, 4%. Então, nós estamos muito fora da realidade se você indexar o salário mínimo do Brasil com o preço do combustível. Então, inquestionavelmente, nós temos o combustível mais caro do mundo, também com a carga tributária mais cara do mundo. Então, nós temos trabalhado fortemente junto aos parlamentares de nossa região e outros parlamentares também, mostrando a eles que nós estamos fora da realidade. Além da inflação que está voltando gradativamente, esse impacto em cima do preço de tudo gera inflação, gera um desequilíbrio, e isso nós temos uma preocupação que, se não tiver providências imediatas, nós podemos, daqui a pouco, enfrentar uma situação dramática. Casarim. Quer dizer, o combustível, não resta a menor dúvida que a locomoção é a base de tudo. 80% das atividades no Brasil diminuíram. 10%
ganhando e 10% mantiveram. Isso não é pesquisa SPC. Então, o que salva nós, brasileiros, é que nós já estamos acostumados há muitos anos viver com o mínimo. Não tem como o brasileiro economizar mais durante os anos. Por quê? A inflação, isso é o maior que pesa mais no cidadão. Você se lembra quando era 20%, 30%, chegou a 80% ao mês. Agora, com o mínimo de inflação, já está dando esse desequilíbrio. A gasolina, ela desequilibra todo o sistema. Ele reclama na entrega, no transporte, reclama tudo que está acontecendo dentro de uma empresa, e o transporte é tudo. Então, o brasileiro só não está pior, porque ele já está acostumado a conviver com o mínimo. Agora, países maiores sentiram mais ainda, porque estava acostumado com viver com mais folga no caixa, mais dinheiro. O êxito dele para poder sair para a rua era fazer compra. O brasileiro não. Então, isso que nos salva. Qualquer aumento de poder aquisitivo, nós não temos nem parque industrial para nos atender. Eu me lembro que em 2014, num almoço com você, Casarim, com você, Luiz, e com Emerson Belotti, a gente discutiu um debate com as instâncias políticas sobre as metas que se esperava do setor político. Sem entrar em nomes ou ideologias, eu queria saber de vocês, vocês teriam alguma pauta para apresentar aos futuros candidatos, especialmente a deputado federal e a deputado estadual? PC, hoje a Associação Comercial ainda não tem isso, mas todo ano a gente discute amplamente isso com os empresários e apresentamos e entregamos, num evento que é feito antes das eleições na Associação Comercial, a gente entrega essa pauta de reivindicações. Como entregamos a Margarida, na época ela era candidata à reivindicação antiga das entidades de revitalização da área central, né? Acredito que para 2022, dos itens que certamente estará na nossa pauta é a questão do preço dos combustíveis. Eu acredito até que esses milhões que estão indo para auxílio à pobreza, eu acredito que auxiliaria mais aos pobres, principalmente, se estivesse sido investido em subsídio aos combustíveis. Eles teriam mais benefícios com um custo de vida mais baixo. Franciele. Seguindo a linha do Aloysio, né? Nós ainda não temos essa pauta, mas é algo que a gente sempre entrega aos possíveis representantes, né? Mas, com toda certeza, indo na mesma linha e congruência que o Aloysio vem colocando. Hoje, olhando hoje, nosso maior gargalo em enfrentamento dentro dessa pauta seria ações do governo em relação a essa alta do petróleo que influencia em toda uma cadeia produtiva. Até lá, né, muita coisa ainda pode acontecer e, obviamente, novas demandas e necessidades serão apresentadas também. A questão tributária também tem um peso específico no setor, né, Casarim? Só para você ter uma ideia, micro e pequeno empresário, se ele compra fora do Estado, ele tem a DIFAL, que é o imposto, CMS, muito grande para ser pago. Isso interfere muito. Estavam ganhando, inclusive, no Supremo, para acabar a DIFAL, 5-1. No outro dia, perdemos de 6-5. Representação política nós temos que ter. Nós temos que investir. Você se lembra que nós fizemos aqui no Green Hill, inclusive, um jantar. Exatamente. Você participou, você sabe qual era a nossa intenção. Mas, infelizmente, políticos, não são esses eleitos agora. O que aconteceu na eleição passada foi uma reviravolta total. Nós falamos da eleição de 2014, foi quando foi acontecer esse debate. Exatamente. Eu acho que se Juiz de Fora quiser pleitear alguma coisa a mais, tem que ter uma representação política muito forte. Ninguém gosta de política, mas sem a política nós não vivemos. Ela tem todo tipo. Nós estamos falando no preço dos combustíveis, mas há de se colocar também o preço do IPVA dos veículos, está certo? Minas é um dos estados que mais tributa. Hoje nós pagamos de IPVA do nosso carro 4% do valor do veículo. Considerando que no último ano, para esse ano, e a avaliação é sempre na tabela FIPE do mês de novembro, os carros aumentaram 30% no valor, tá certo? Isso vai impactar em 30% de aumento no valor do IPVA, independente de estar mexendo
no índice de tributação. Então, eu te pergunto, quem teve 30% a mais de renda nesse ano? Quer dizer, o valor do veículo aumentou 30%, mas é fora da realidade, é um segmento que aumentou em função da falta de veículos, e nós temos feito um lobby aí junto aos deputados para que se mantenha o valor do IPVA do ano passado e não se calcule em cima do índice de preço de novembro desse ano, que geraria um aumento de 30%, que também impacta a todos nós. Aloysio Vasconcelos, da Associação Comercial, muito obrigado por participar conosco dessa conversa aqui na Rede Tribuna Transamérica, porque ela é gratificante e é o início de uma série de conversas que teremos daqui por diante. Muito obrigado, PC, uma oportunidade fantástica, parabéns pela audiência, pelo sucesso da Rede Tribuna Transamérica e esse Grupo Solar, que é um grande impulsor do desenvolvimento de Juiz de Fora. Muito obrigado. Franciele Galil, você abriu mão de vários afazeres para estar conosco aqui. Muito obrigado também, e que o seu setor também seja cada vez mais intenso, porque a gente não aguenta ficar mais em casa também, né, Franciele? Com certeza, nós que agradecemos à Rede Tribuna de Comunicação, sempre um espaço aberto para estar trazendo, né, a realidade para toda a população de Juiz de Fora. Conte sempre conosco. Marcos Casarim, CDL, muito obrigado pela gentileza em retornar nas conversas conosco, você que tem nos dado tantas dicas, tantas informações, e agora essas perspectivas para 2022. O BC, eu que agradeço a oportunidade, a tribuna é Juiz Forana, então nós temos que cuidar dela o máximo possível. Não podemos abrir mão de maneira alguma. Esse espaço que nos dá para informar. Às vezes as pessoas reclamam um pouco, criticam, mas nós sabemos o que foi feito para se conseguir alguma coisa. E, no mais, lutar por Juiz de Fora. Juiz de Fora e região. Esse é o nosso desejo. Enquanto estiver presidente da CDL, é o meu objetivo. E muito obrigado por tudo. Eu quero agradecer também a você, telespectador, que esteve conosco aqui na TMTV e também nas nossas plataformas digitais. Voltaremos a conversar. Ocasiões não faltarão. Aquele abraço a todos.